Muita gente acha que quando o assunto é anime de futebol, só existe Super Campeões e Blue Lock. Mas a verdade é que o Japão já produziu mais de 30 animes de futebol. E olha, alguns deles são melhores do que muita gente imagina. Eu peguei todos eles e montei um ranking definitivo com os 11 melhores animes de futebol. Alguns clássicos ficaram lá embaixo e o primeiro lugar não é Blue Lock e provavelmente vai te surpreender. Então já prepara a camisa da seleção, porque o assunto de hoje é descobrir qual o melhor anime de futebol já feito na história. Então, Hajime Macho! Fred desse. Galera, para montar esse ranking eu usei apenas a nota da primeira temporada do site MyAnimeList. Nada de filmes, ovas ou nostalgia. Então chega de enrolação, bora começar. Em 11º lugar, Farewell, My Dear Kramer. Abrindo a lista, Farewell, My Dear Kramer. O anime acompanha um grupo de garotas que tenta levar o futebol feminino japonês para outro nível, enfrentando a falta de investimentos, estrutura, preconceito e blá 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 blá. Cara, na boa, se futebol feminino já é ruim no mundo real, não é um anime que vai salvar ele, né? Tudo que você precisa saber é que é uma obra do mesmo autor de Your Lie in April e recebeu a nota de 6.7 no site MyAnimeList. Agora esquece futebol pé no chão, porque o próximo anime resolveu misturar futebol com Dragon Ball Z. E por incrível que pareça, my friend, deu muito certo. Em 10º lugar temos Inazuma Eleven, ou Super 11, como ficou conhecido aqui no Brasil. Se você sempre quis ver um anime que mistura futebol com Dragon Ball Z, esse aqui é exatamente isso. Chutes que viram tornados gigantes, goleiros invocando mãos demoníacas e partidas completamente bizarras. A história acompanha Endo Mamoru, um goleiro que tenta reconstruir o time de futebol da sua escola, a Raimon. Ah, e a propósito, Mamoru significa proteger, um nome bem conveniente para um goleiro, né? Depois de uma derrota humilhante logo no começo, a equipe passa a desenvolver técnicas especiais e inicia uma longa jornada para enfrentar novamente os melhores times do Japão. Galera, o sucesso foi tão grande que a franquia ganhou várias continuações, filmes e especiais, se tornando uma das maiores séries de futebol dos animes. Ah, e um detalhe, a seleção brasileira também aparece na história, inclusive com o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar. O anime recebeu a nota de 6.7. Ué, a mesma nota do futebol feminino? Então por que ele ficou na frente? Machista! Tá, mas mesmo com a mesma nota do 11º colocado, Inazuma Eleven fica na frente, porque, convenhamos, né? É muito mais divertido. Mas agora a gente vai falar de um anime que muita gente esqueceu e que trouxe Super Campeões de volta para uma nova geração. Em 9º lugar, temos Capitão Tsubasa J, uma releitura de Super Campeões que muita gente acabou esquecendo. Depois de revisitar a infância de Oliver Tsubasa, o anime acelera a história e passa a acompanhar a seleção japonesa de base, enfrentando adversários do mundo inteiro e preparando os personagens para o futebol profissional. Galera, a animação era a mais moderna que existia na época em que esse anime foi criado. As partidas ganharam um ritmo melhor e o foco nas competições internacionais deixou a história ainda mais interessante para quem já conhecia o anime clássico. No MyAnimeList, Capitão Tsubasa J recebeu a nota de 6.9. E o próximo anime prova que você não precisa nascer um craque para sonhar em jogar futebol. Em 8º lugar, temos Whistler, um anime que segue o caminho oposto da maioria. Aqui, o protagonista Shou Kazamatsuri não é um gênio da bola. Olha, na verdade, ele é tão ruim que passa a maior parte do anime no banco. Cansado disso, ele se transfere para uma escola mais fraca, em busca da oportunidade que ele sempre quis em jogar futebol. A partir daí, meu amigo, acompanhamos a sua evolução através de muito treino, esforço e trabalho em equipe, mostrando que talento ajuda, mas a dedicação faz toda a diferença. Whistler recebeu a nota de 6.9 no MyAnimeList. E se esse anime fala em sair da sombra de jogadores melhores, o próximo leva essa ideia a um outro nível. Em 7º lugar temos Hungry Heart Wild Striker, e me perdoem aqui, mas eu não falo inglês. Agora sim, entramos nos animes que passaram de ano com a nota 7. O protagonista Kano... Não, esse não, né? Esse aqui, Kyosuke Kano, é irmão de um dos maiores jogadores do Milan,
e abandona o futebol depois de passar a vida inteira sendo comparado ao seu irmão. Mas aos poucos ele reencontra a paixão pelo esporte e decide construir a sua própria história, sem viver à sombra do seu irmão. E olha, ainda tem um brasileiro no elenco, o Rodrigo. Porque já viu, né? Anime de futebol sem brasileiro é a mesma coisa que feijoada sem feijão. Se você gosta de histórias de superação e evolução, Hungry Heart merece uma atenção especial na sua agenda. Agora, meu irmão, o próximo anime mistura drama, talento e uma habilidade que parece até sobrenatural dentro de campo. Em sexto lugar, temos Eren no Kishi, ou o Cavaleiro da Arena. A história acompanha Kakeru, um garoto que sempre viveu à sombra do seu irmão, um dos maiores talentos do futebol japonês. Mas tudo muda quando ele finalmente entra em campo e descobre que possui uma habilidade quase que sobrenatural de visão de jogo, capaz de antecipar os movimentos da partida. A partir daí, meu amigo, Kakeru inicia sua jornada para realizar o sonho de defender a seleção japonesa, evoluindo ao lado dos novos companheiros em busca do campeonato nacional. Com uma boa mistura de drama, evolução e partidas empolgantes, Eren no Kishi recebeu a nota de 7.1 no MyAnimeList. E agora, meu amigo, presta atenção porque começa o nosso top 5. E o próximo anime prova que às vezes raça e determinação valem muito mais do que talento. Abrindo nosso top 5 temos Days. O protagonista Tsukushi Tsukamoto não é um craque. Na verdade, ele mal leva jeito para os esportes. Mas tudo muda quando ele conhece o Jin Kazama. Não esse. Esse aqui. Inspirado pela paixão do novo amigo pelo futebol, Tsukushi entra para o time da escola e começa uma evolução lenta, mas muito recompensadora. Aqui, o foco não está em poderes ou técnicas impossíveis, e sim na amizade, no trabalho em equipe e na determinação para superar os próprios limites. É aquele tipo de anime que faz você torcer pelo protagonista, mesmo quando ele erra. No MyAnimeList, Days recebeu a nota de 7.2. Mas agora a gente entra em um território conhecido para praticamente todo fã de anime de futebol. Eu diria todo fã de anime, tá? O próximo é uma versão moderna de um dos maiores clássicos do gênero. Em quarto lugar temos Capitão Tsubasa de 2018. Olha, se você sempre quis conhecer super campeões, mas achava o anime antigo demais e muito lento, esse remake é a porta de entrada perfeita para você. Oliver Tsubasa sonha em levar o Japão ao topo do futebol mundial, enquanto enfrenta rivais inesquecíveis como o Benjin Wakabayashi e o Kojiro Hyuga. A diferença é que tudo ganhou uma animação mais moderna, partidas muito mais dinâmicas e um ritmo que funciona muito melhor para o público de hoje em dia. Não é à toa que recebeu a nota de 7.4 e apresentou esse clássico para uma nova geração. Mas olha, antes de entrar no top 3, eu preciso fazer uma menção honrosa aqui ao anime mais importante da história do futebol. Eu tô falando de Super Campeões, o original, é claro, né? Criado em 1983, ele não foi apenas um sucesso de audiência. Ele literalmente ajudou a mudar o futebol no Japão. A obra foi inspirada na história real de Musashi Mizushima, um japonês que veio jogar futebol aqui no Brasil. Depois disso, Oliver também passou pelo nosso país no anime, defendendo os brancos, que era uma versão fictícia do São Paulo. O impacto foi tão grande que a própria Federação Japonesa de Futebol reconhece a importância de Capitão Tsubasa na formação de uma geração inteira de jogadores. Muitos atletas da seleção japonesa disseram que começaram a jogar por causa do Oliver Tsubasa. Agora, se você chegou até aqui, já deixa aquele like maroto, porque o top 3 está absurdo. E eu já adianto aqui, Blue Lock não ficou em primeiro. Abrindo o top 3 temos Giant Killing, e esse anime já começa diferente de todos os outros da lista. Aqui o protagonista não é um jogador, ele é o treinador. Tatsumi Takeshi volta para comandar o clube onde fez sucesso como atleta, mas encontra um time completamente afundado em crise. A missão dele é reconstruir a equipe e derrotar adversários mais fortes do que ele, os famosos gigantes, usando estratégia, tática e inteligência. O mais legal é que Gigant Killing mostra um lado do futebol que quase nenhum anime explora: os bastidores de um clube profissional. Tem treinador, diretoria, torcida, imprensa e toda a pressão que existe fora das quatro linhas. Por isso, muita gente considera esse um dos animes de futebol mais realistas já produzidos.
Não por acaso recebeu a nota de 7.5 no My Anime List. Mas agora vem um anime que fez o mundo inteiro acreditar que o Japão finalmente encontrou a fórmula para ganhar a Copa do Mundo. Em segundo lugar, temos Blue Lock, e esse aqui, meu amigo, dispensa apresentações, né? Depois da eliminação do Japão na Copa de 2018, a Federação Japonesa cria um projeto completamente insano para encontrar o maior atacante da história do país, ou melhor, Striker. A ideia é simples: reunir 300 dos melhores jovens atacantes do Japão em uma única competição, onde só um poderá sobreviver. Quem perder está definitivamente fora da seleção japonesa e nunca mais poderá jogar futebol. Cara, é praticamente um Battle Royale de futebol, né? O protagonista Yoichi Sagi entra nessa disputa e precisa enfrentar desafios físicos, técnicos e principalmente psicológicos. Tudo isso para descobrir se ele realmente tem o ego necessário para se tornar o camisa 9 que vai levar o Japão ao título mundial. Com personagens marcantes e partidas de tirar o fôlego, é uma proposta totalmente diferente de qualquer outro anime esportivo que já se viu. Blue Lock virou um fenômeno mundial. E galera, durante a Copa de 2022, muita gente até brincou que a seleção japonesa estava usando o projeto Blue Lock. E depois do desempenho na Copa de 2026, eu já nem sei mais se isso é brincadeira, né? No My Anime List, a primeira temporada de Blue Lock recebeu a nota de 8.2. Mas relaxa aí, porque existe um anime que conseguiu fazer algo ainda mais difícil. Em vez de transformar o futebol em um espetáculo, ele mostrou como o futebol realmente funciona. E chegamos ao primeiro lugar: Aoashi. Se Blue Lock mostra o futebol como um espetáculo, Aoashi mostra o futebol como ele realmente é. A história acompanha Ashito Aoi, um jovem talentoso que recebe a oportunidade de treinar futebol nas categorias de base de um dos maiores clubes do Japão. Mas logo ele descobre que só talento não basta. Ao contrário da maioria dos animes esportivos, aqui o foco está no futebol de verdade. Posicionamento, leitura de jogo, inteligência tática, categorias de base, pressão por resultados e todo o processo de formação de um atleta profissional. Ashito erra, aprende, amadurece e evolui de uma forma extremamente natural. E é justamente por isso que faz a jornada dele ser tão envolvente. Por conseguir equilibrar drama, desenvolvimento de personagens e um retrato muito fiel ao futebol moderno, Aoashi se tornou para muitos fãs o anime de futebol mais completo já produzido na história. No My Anime List recebeu a nota de 8.3. E sinceramente, se você gosta de futebol, esse é o anime que eu mais recomendo você assistir. Bom, esse foi o ranking dos melhores animes de futebol. E agora, my friend, eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa lista ou colocaria Blue Lock em primeiro lugar? E teve algum anime de futebol que ficou de fora e merecia aparecer por aqui? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos os comentários. Tá, praticamente todos, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal e compartilha com aquele seu amigo que acha que só existe Super Campeões e Blue Lock. E já que a gente falou tanto de Super Campeões, no próximo vídeo eu vou contar a história do jogador japonês que inspirou o maior anime de futebol do Japão, Super Campeões. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e já né! Você pode adquirir essa camisa e muitas outras camisas da seleção japonesa clicando aqui no link de produtos do canal.